Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma aulinha de Física 1 lá da apostila 7, lá na página 16. Vamos falar sobre movimentos parciais e resultantes, mas basicamente a gente vai chovendo molhado. Nós vamos falar sobre velocidades, vetores e principalmente referenciais. Tá? O referencial é muito importante na física porque tudo depende dele, principalmente na parte de velocidade e vetores. Tá? Então todo movimento ele depende de um ponto de referência que nós vamos adotar para poder analisar esse movimento. E esse ponto de referência é o que a gente chama na física de referencial. Portanto, dependendo do referencial, do lugar que eu me colocar para fazer essa análise, eu vou ter um corpo que pode estar parado, pode ter uma velocidade ou outra, né? E isso depende muito deste ponto de referência. Então vamos imaginar uma situaçãozinha legal, um aviãozinho voando. Tá? Passou no nosso horizonte, a gente vê o aviãozinho passando lá, e aí você analisa, vamos olhar de longe esse movimento do avião. Olha lá. Nosso aviãozinho está se movimentando em relação à Terra. Em relação a nós que estamos aqui parados, vamos dizer assim, adotamos a Terra como nosso referencial inercial. Essa é uma palavra que vai aparecer bastante, certo? O referencial que não se movimenta, somos nós, numa situação distante, onde não interferimos no movimento. A gente vê o aviãozinho se movimentando em relação à Terra, em relação a nós. Mas se eu estivesse no avião, eu poderia muito bem falar que o avião se movimenta, o avião está parado e a Terra se movimenta. Pode parecer absurdo isso, mas não está errado. É só uma questão de análise. Qual é o ponto de referência que eu vou tomar? Certo? Então a velocidade entre a Terra e o avião é relativa entre eles. Bom, e se tivesse um outro aviãozinho que estivesse viajando do lado ali, ó, do nosso avião? Um pouquinho mais distante, lá para trás. Então o nosso aviãozinho ali, ó, em relação ao primeiro avião, ele não tem movimento. Eles estão movimentando-se juntos, não se aproximam, não se afastam. Isso não quer dizer que eles não estejam em movimento em relação à Terra, mas entre si a velocidade relativa entre eles é zero. Certo? E assim em relação ao terceiro corpo. Vamos supor que tivesse uma nuvem passando, ou a nuvem estivesse parada, os aviões atravessassem a nuvem. Em relação à nuvem, os aviões se aproximam. Em relação aos aviões, a nuvem se aproxima. A velocidade entre os aviões e a nuvem é a velocidade relativa entre eles. E a Terra seria um outro referencial. Então é muito importante isso. Tá? Então, quando nós vamos analisar o movimento, a gente tem que dizer se esse movimento, se essa velocidade é relativo ao quê? Então nós temos o movimento do avião em relação à nuvem, então movimento relativo ao avião-nuvem. Nós aqui na Terra estamos considerando que nós na Terra estamos num referencial inercial. Somos nós o referencial inercial. Então para nós, a velocidade do avião é a velocidade inercial do avião em relação a nós, que somos o ponto de referência. Né? A mesma coisa em relação à nuvem. A velocidade da nuvem em relação a nós que estamos no referencial inercial vai se chamar velocidade inercial da nuvem. Certo? Bom, uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode analisar para várias situações, como por exemplo, se esse avião estivesse indo numa direção e o vento numa direção que não fosse a mesma. Porque aqui a gente só analisou situações onde eles têm mesma direção em sentidos iguais ou diferentes. Mas a gente vai avalizar cada caso de forma bem detalhada. Tá ok? Então vamos ver o seguinte. Um barco atravessando um rio, um barco subindo um rio, um barco descendo o rio, são situações analisadas e a gente usa um teorema chamado Teorema de Roberval, que é esse francês que analisou esta situação, ou que pelo menos colocou ela no papel. Veja, segundo o Roberval, você tem que analisar os vetores que nós temos aí. Nós temos aí o vetor resultante do movimento do barco, e isso está relacionado à velocidade que o meio impõe contra ou a favor este barco, que a gente chama de velocidade de arrasto. E a velocidade relativa que esse barco tem em relação às águas, certo? Entre um e outro. Então, de maneira bem mais simplificada, VR é igual a velocidade de arrasto mais velocidade relativa entre os dois, ambos vetoriais. É vetor, tá vendo ali o símbolozinho? Vetorzinho. Ó. Bom, então vamos pegar e analisar o barco subindo o rio e aplicar o teorema de Roberval. Se o barco estiver subindo o rio, olha o que acontece. As águas do rio têm velocidades contrárias à do barco. Eu estou adotando como referencial positivo a velocidade do barco. Olha aqui, o meu positivo aqui de roxo. Porque aí eu vou poder analisar da seguinte forma. Usando o teorema de Roberval, a velocidade do rio ou de arrasto tem que ser negativa. Então vai ficar a velocidade do barco menos a velocidade do rio, para determinar essa velocidade resultante em relação às margens.
tá? Bom, e se eu invertesse isso? Se o barco estivesse descendo o rio, considerando agora que para descer o rio a velocidade é positiva, o barco sozinho iria embora se não tivesse a velocidade que o rio impõe a ele. Essa velocidade aumenta a velocidade do barco e ele começa a andar cada vez mais rápido, porque é a soma desses dois. Bom, não tem uma aceleração, então ele soma e estabiliza. Então, usando o teorema de Roberval, aqui eu vou ter uma soma, porque os dois vetores, a velocidade de arrasto e a velocidade do barco, têm mesma direção e sentido. Uma soma vetorial. E aqui, no caso, basta somar os módulos. Bom, essa é uma situação. Mas e se fossem diferentes? Se ele estivesse tentando atravessar esse rio? Bom, eu faria o seguinte. Vamos analisar só se ele estivesse atravessando o rio e não tivesse correnteza. Numa situação meio hipotética, né? Olha, se eu fosse atravessar o rio e não tivesse correnteza, a minha trajetória ia ser tranquila. Eu saía perpendicular às margens, não ia ter nenhum deslocamento, ia chegar direto lá na outra ponta, não ia descer o rio, né, no sentido de deslocar nesse sentido. Veja, se eu quisesse calcular qual é o tempo que eu demorei para atravessar esse rio, eu só tinha que saber a velocidade do barco e a largura do rio, que eu chamei de ΔS do rio. Como a velocidade do barco é constante aqui no meu exemplo, é só usar o ΔS sobre ΔT. Tendo a velocidade do barco e tendo a distância ou largura do rio, eu acho o ΔT, eu acho o tempo de travessia. Bom, mas acontece que se é um rio tem uma correnteza. Então vamos analisar outra situação dentro disso aí. E se eu só soltasse as âncoras ou aquilo que me prendesse às margens e deixasse o barco e não vou remar, o barco ia me arrastar. Eu ia ter um deslocamento rio abaixo devido à velocidade de arrasto e eu ia ter um deslocamento aqui embaixo, que é o deslocamento de arrasto rio abaixo. Se eu quiser achar o deslocamento, o ΔT ou a velocidade de arrasto, também daria para fazer pela fórmula do ΔS sobre ΔT. Mas na maioria das vezes o que a gente quer achar é o quanto você desceu o rio abaixo, ΔSX. Para isso você já tem que ter o tempo que você gastou para atravessar o rio e você teria que ter a velocidade de arrasto. Ah, mas o senhor não está atravessando o rio, professor. O senhor só falou que o senhor soltou o barco. É verdade. Mas vamos ver como acontece na realidade. Ele está ancorado, o rio está descendo, tá vendo? Eu vou tentar atravessar o rio. Em linha reta, meu barco está perpendicular ali. Só que do jeito que está, eu não vou conseguir atravessar em linha reta por causa da velocidade de arrasto do rio. Então vamos lá. Ocorre uma decomposição dos movimentos. Olha lá. O barco, na verdade, ele está aqui na diagonal, né? Só que, ao mesmo tempo que está ocorrendo esse movimento aqui, a gente pode decompor ele em um movimento no sentido vertical, aqui no eixo X do meu desenho, e no eixo Y do meu desenho, certo? Então, se você observar, ele decompondo esse movimento, o barquinho tem a mesma trajetória hipotética de travessia e de arrasto. As duas velocidades se somam vetorialmente, certo? Então, eu tenho aqui a velocidade do barco perpendicular à velocidade de arrasto. E a velocidade resultante é uma composição vetorial desses dois vetores de velocidade. A velocidade resultante do barco, ela sai nessa diagonal aí, que a gente determinou pela regra do paralelogramo. E nós podemos calcular o vetor resultante usando a lei, né, dos cossenos e quando é 90 graus, teorema de Pitágoras. Nesse caso, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. A velocidade resultante, que é a nossa hipotenusa aqui, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, a velocidade de arrasto ao quadrado, mais a velocidade do barco ao quadrado. Tá? Então, importante isso. Eu compus o movimento vetorialmente. Tá? Bom, e a travessia? Bom, aqui entra uma outra historinha. Existe um cara chamado Galileu, muito famoso, e ele propôs um princípio que a gente entende como correto até hoje, porque é o que ocorre quando decompomos os vetores. Quando este barco vai atravessar o rio, uma componente da sua velocidade, que está ali inclinada de roxo, vai percorrer esta distância aqui, que é a largura do rio. Então nós voltamos a calcular o tempo de travessia, igualzinho lá naquela primeira situação que a gente descreveu nos slides anteriores. O barco atravessando o rio como se não houvesse correnteza.
o tempo que ele demora para sair daqui de A até B é o mesmo tempo que ele sai de A até C. Então, se eu achar o tempo por aqui, que é muito mais fácil, porque geralmente a gente tem a velocidade do barco, geralmente a gente tem a largura do rio, você pode achar o tempo de travessia. E aí você pode achar a distância que ele for arrastado rio abaixo, né? E aí esse é o princípio de Galileu. Esse tempo não depende da trajetória, tá? Bom, e se eu quisesse de verdade atravessar em linha reta e não sair enviesado, como apareceu aqui no nosso desenho? Bom, então eu tenho que compensar isso, eu tenho que colocar o barco saindo um pouquinho para trás para compensar o arrasto, certo? O nosso barquinho tem que sair contra a correnteza. Lembrando que a correnteza está da esquerda para a direita aqui no meu desenho. Então, olha, nosso barquinho vai sair um pouquinho para trás, certo? Para poder compensar a velocidade que o rio impõe a ele descendo. E dessa maneira eu tenho uma velocidade resultante no sentido que eu quero. Dá até para você achar esse ângulo aqui, ó, porque esse é um triângulo retângulo, você pode usar cateto oposto sobre hipotenusa e achar. Para nós aqui determinarmos a velocidade resultante, é só você aplicar o teorema de Pitágoras novamente. Lembrando que quem é a hipotenusa agora? É a velocidade do barco, mudou a posição. Tá? Então não vamos aplicar o teorema errado, tá? Então a velocidade do barco ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade do rio ou de arrasto. E o tempo de travessia continua sendo distância do rio dividido pela velocidade que é paralela à largura do rio. Por isso agora é a velocidade resultante. Porque eu não posso pegar a largura do rio nesse sentido e pegar uma velocidade que não está compatível com essa direção. Tem que ser uma que tenha a mesma direção. Por isso a velocidade resultante ali de roxo. Certo? Importante isso aí. Bom, vamos fazer um exemplo, tá? Para você entender tudo isso aí. Eu tenho um barco que tem velocidade de 4 km por hora e um rio que tem velocidade de 3 km por hora. Certo? Eu vou considerar que descendo ali é positivo o sentido da minha trajetória, e ele pergunta qual é a velocidade resultante quando o barco desce o rio. Quando desce o rio, como você está vendo, as velocidades se somam. É uma soma vetorial, você vai somar, né, usando o teorema de Roberval, mas basicamente você vê os vetores ali, não há necessidade de anunciá-lo, e você soma e dá 7. Se eu estiver subindo o rio, aí é uma subtração, porque os vetores são contrários, olha lá. Olha lá, o vetor velocidade do barco está para um lado, e a velocidade do rio está para o outro. Eu considerei do barco positivo, é um menos o outro. Então vai dar 1. Se eu for atravessar o meu rio, aí eu vou ter aquela composição de movimentos. A minha velocidade, ela é na diagonal, porque ao mesmo tempo que eu vou progredindo, eu vou descendo, certo? Então a minha velocidade do barco é 4, a do rio é 3, usa aqui o triângulozinho, você tem o teorema de Pitágoras, e você já viu que aquele é o triângulo perfeito de Pitágoras ali, né? Triângulo 3, 4, 5. Então a velocidade resultante ali vai dar 5 metros por segundo, ou 5 km por hora, eu acho que eu inverti ali. Bom, e se eu quisesse atravessar o rio sem ter esse arrasto? Sair perpendicularmente às margens e chegar do outro lado perpendicularmente. Então eu tenho que inclinar o meu barquinho, certo? Eu tenho que compensar a velocidade de arrasto. Então desta maneira, eu vou sair o barquinho um pouquinho inclinado, a velocidade é 4, a velocidade de arrasto é 3, ou do rio, e a resultante eu vou usar Pitágoras de novo. Lembrando que o 4 é a hipotenusa. Então, na hora de aplicar o teorema de Pitágoras, 4a ao quadrado é igual à velocidade de resultante ao quadrado mais a velocidade do rio, que é 3 ao quadrado. Passa subtraindo da raiz de 7. Você entendeu? Então, nós temos que sempre olhar para vetores, certo? E a gente vai fazer alguns exercícios que você vai ter bons esclarecimentos resolvendo-os. Quer ver? Bom, vamos pegar o exercício 1 da FEI. Esse exercício fala assim: 2 barcos idênticos possuem velocidades iguais quando percorrem um lago. Se é lago, não tem correnteza, então a velocidade, né, é a mesma dos barcos. Ele está falando, ó, são 2 barcos diferentes, mas tem a mesma velocidade. Quando eles colocam no rio, ele me dá a velocidade da correnteza ou de arrasto. É 3 metros por segundo. Ele fala assim: observa-se que o barco que sobe o rio tem velocidade 5 metros por segundo em relação às margens. As margens já é resultante. E ele quer saber qual é a velocidade do barco que desce o rio. Bom, vamos lembrar o seguinte: subindo o rio, a velocidade resultante é a do barco menos o rio. A resultante é 5. A do barco eu não sei, mas a do rio é 3, isso não muda. Portanto, a velocidade do barco é 8. Eu preciso da velocidade do barco para determinar qual é a velocidade resultante
quando ele for descer o rio. Porque quando ele está descendo o rio, basta somar. Então vai ficar o 8 que eu achei, com mais 3 do rio, dá 11. Portanto, facinho, da letra D de doido. Vamos ver outro exemplo. Uma bola é chutada por um jogador e move-se em um plano vertical, e suas coordenadas cartesianas variam com o tempo segundo as relações. Bom, ele me dá duas equações de trajetória em função do tempo. Qual é a trajetória relacionada ao eixo x e relacionada ao eixo y? Ambas do sistema internacional. Tá? Então veja, aqui é uma equação do primeiro grau e aqui do segundo grau. E ele pede para você calcular o módulo da velocidade da bola quando der 1,5 segundos. O módulo da velocidade resultante, se ele não falou nada. E na letra B, a equação e a forma da trajetória. Vamos analisar a letra A. Vamos pegar a primeira equação. Você quer a velocidade resultante? Essa é a equação horária do espaço em relação ao eixo x. Deriva ela. Derivando, aquele t desaparece. É uma equação do primeiro grau, é movimento uniforme, a velocidade é constante. Você achou a velocidade valendo 5 metros por segundo em relação ao eixo x. Agora vamos olhar em relação ao eixo y. É outra equação. É uma equação do segundo grau. Né? Uma parábola. Equações de posição, quando são do segundo grau, indicam que é um movimento uniformemente variado, um move. Se eu derivar essa equação do espaço, eu vou achar a velocidade relativa ao eixo y. Derivando, esse 20t vira 20, esse menos 5t ao quadrado fica menos 10t. Mas o tempo é 1,5 segundo. Eu não fiz isso no outro lado porque a velocidade é constante. Então, para qualquer tempo, ela vai ser 5. Agora, no eixo y, para cada tempo, eu tenho uma velocidade. Substituindo, vai ficar 10 vezes 1,5, que dá 15, e 20 tira 15, dá 5. Eu achei as duas velocidades, mas eu quero a velocidade resultante, a velocidade vetorial. Bom, como o Vx, né, vale 5 e o y vale 5 também, e x e y fazem 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras, e para desenhar o vetor resultante, você usa lá a regra do paralelogramo. Então, usando o teorema de Pitágoras, você vai ter 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá 2, que dá 5 raiz de 2 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade resultante e aqui desenhado a direção e o sentido do vetor velocidade resultante. Resolvemos a letra A. Agora a letra B, ele quer a trajetória, a equação e a forma da trajetória, independente do tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar as duas equações e eliminar o tempo. Por exemplo, o x não é 5 vezes t? Se eu passar o 5 dividindo, t é igual a x sobre 5. Lá na outra equação, você tem t dentro dela. Vamos eliminar o t. Onde tem t, por exemplo, 20 vezes t. Vou colocar 20 vezes x sobre 5. E lá onde tem 5 vezes t ao quadrado, eu vou ter que pôr x ao quadrado sobre 25. Tá? X ao quadrado sobre 25, corta 5 com 5, dá 5. Essa é a equação que rege a trajetória desse móvel, sem o tempo. X em função de y ou y em função de x. E é uma equação do segundo grau. E equações do segundo grau são parábolas. Tá? Então, tá aí a resposta da letra B do exercício 2. Você entendeu? Vamos ver mais um. Exercício 3. Né? O barquinho vai atravessar o rio e ele fornece para você. A velocidade do barco é 5 km por hora. A velocidade de arrasto ou do rio é de 3 km por hora. E ele pede para você determinar o menor intervalo de tempo para atravessar o rio e o arrastamento. Bom, deu também que a largura do rio é de 5 km. Isso é importante, senão não dá para a gente fazer. Então vamos lá, letra A. Eu vou pegar, para calcular o tempo de travessia, eu vou pegar o ΔS e a velocidade que é paralela a esse ΔS do rio. Certo? Como nós vimos lá no outro slide, o ΔT é a distância que o rio tem, a largura do rio, pela velocidade do barco. E é 1 hora de travessia. E o arrastamento? Bom, a velocidade de arrastamento está ligada ao ΔS e ao ΔT. ΔS é V vezes ΔT. Então esse ΔS aqui, ele vai ser essa velocidade vezes o tempo que a gente acabou de determinar, que era 1 hora. Então vai ser 3 km por hora vezes 1 hora dá 3 km. Resolvemos a letra B. Não era tão difícil, né? Número 4. Uma questão interessante para a gente analisar algumas coisas. Olha, considere uma bicicleta de circo em que o diâmetro da roda dianteira é o dobro do diâmetro da traseira. Um é o dobro da outra. A bicicleta está em movimento retilíneo e uniforme. Certo? E a velocidade da bicicleta, do conjunto, a velocidade resultante dessas rodas
porque elas andam juntas, elas estão presas por um quadro que não foi desenhado aí, né? Vale 5 metros por segundo. Então a pedrinha P1 fica presa no pneu da roda traseira, que é a pequenininha lá, e a roda dianteira tem uma outra pedrinha P2. Então ele colocou pedrinhas presas para dizer pontos localizados no maior raio de cada roda, na extremidade de cada roda, tá? E a gente vai analisar cada uma dessas afirmações. Bom, eu vou chamar a menorzinha de 1 e a roda maior de 2, tá? Primeira afirmação, a frequência de rotação da roda traseira é o dobro da roda dianteira. Vamos ver? Elas têm a mesma velocidade resultante para frente, certo? A velocidade da 1 é igual à velocidade da 2. Quando acontece isso, é muito semelhante às polias. Lembra? A fórmula do Rafa, né? A fórmula da velocidade angular, a fórmula com o período. Olha, você sabe que a velocidade escalar é ômega vezes o raio. Então, se V1 é igual a V2, ômega 1 raio 1 é igual a ômega 2 raio 2. Se você colocar no lugar do ômega 2 πf, cortar o π, vai ficar a fórmula do Rafa, tá? E não se esqueça que o raio da primeira é R, o da segunda tem que ser o dobro. Vamos pegar a fórmula do Rafa. Colocando no lugar do R1, R e do R2, 2R. Você cancela os R's e você prova que a frequência da primeira é o dobro da segunda. Ela tem que gerar muito mais a menorzinha do que a da frente lá, certo? Portanto, não é verdadeira. Segunda afirmação. A trajetória de cada pedrinha em relação ao Sol tem forma de um cicloide. A gente viu lá em trajetórias, em introdução à cinemática. Mas vamos mostrar para você o que é um cicloide, né? Uma roda, você marca um ponto dessa roda e acompanha ele aqui, de uma forma, de um inercial de longe desse acontecimento. Olha lá, ó. Ele vai descrevendo esta figura aqui, ó, que não é uma circunferência, né? Não é uma reta, é algo intermediário, é um cicloide. Isso é verdadeiro. Terceira, quando as pedrinhas passam pelas posições A e C, suas velocidades em relação ao solo são nulas. Quando ela está em contato com o solo, por aquela fração de segundo, a velocidade dela em relação ao solo é zero, já que ela encostou no solo. E isso acontece para A e para B. Para A e para C, desculpa. Tá certo. Número 4. Quando as pedrinhas passam pelas posições B e D, lá em cima, suas velocidades em relação ao solo têm valores iguais a 10. Verdadeiro ou falso? Bom, vamos desenhar a primeira rodinha, a de trás. Você sabe que a velocidade da B é para frente, do ponto B ali é para frente, e do ponto A em relação a ele, não ao solo, em relação a ele, é idêntico, só que para trás. Então a velocidade relativa de B em relação a A, veja bem, eu estou excluindo o solo, é menos VB, porque cima está indo para frente e a outra está sendo jogado para trás. Em relação ao solo, VA é zero. Olha o referencial. Então, a velocidade resultante de B é a velocidade de arrasto mais a velocidade do ponto B. É uma composição. Mas você sabe que a velocidade do conjunto, a velocidade final é 5 ali em relação ao centro, de arrasto, porque a roda anda com 5. Bom, vamos olhar o ponto A e montar um sisteminha. Eu vou adotar o mesmo raciocínio. A velocidade do ponto A resultante é uma composição da velocidade dele mais a de arrasto, né? Então a de arrasto você sabe que é 5 e você sabe que o VA aqui é menos VB. Então daqui você deduz que a velocidade do B é 5, a velocidade do B em relação ao A. Na hora que eu for calcular a velocidade resultante do B, que é a composição, você vai somar 5 com 5 que você acabou de descobrir, deu 10. Vamos fazer a mesma análise para a roda maior, tá? A roda maior, ela gira mais devagar. E aí, olha o que acontece. Eu vou compor a soma vetorial que vai me dar a velocidade resultante do ponto D. Lembrando que a velocidade do D e a do C são idênticas com sentidos contrários, certo? Se um gira para frente, outro gira para trás. Um em relação ao outro, não em relação à Terra. Então a velocidade resultante do ponto D é a velocidade do arrasto do corpo, que tem o seu movimento, mais a velocidade exclusiva do ponto D, a velocidade tangencial dele ali. Então, como você sabe que a velocidade de arrasto é 5, porque o conjunto se movimenta com 5 metros por segundo, né, para frente, você já compôs uma parte da equação. E nós vamos fazer identicamente ao primeiro a análise do VC. A velocidade resultante em C é a velocidade de arrasto mais VC. Substituindo, C em relação à Terra é zero.
de arrasto é 5, menos VD. Certo? E descobrimos que o VD vale 6, o VC vale 5, desculpa. Substituindo vai dar 10 também. É verdadeiro. Tá? Então a velocidade aí é correta, então a 2 a 4 é verdadeira, pode marcar. Deu para entender? Então analise passo a passo, olhe bem os pontos descritos e as composições de movimento. Para a gente fazer o último, que é bem interessante, a gente vai recorrer a alguns artifícios. Então veja, essa questão já caiu na FUVEST. Tinha até o raio lá, mas não há necessidade. Importante que você entenda que nessa figura você tem a distância entre as tábuas de 2 raios. É R mais R, é um diâmetro. Certo? Mesmo que ele dê o diâmetro, para nós o que importa é que são 2 raios. E você tem fornecido que a velocidade da tábua de cima, A, é de 40 centímetros por segundo. E que a velocidade do ponto C em relação ao A, não é em relação à Terra, é de 10 centímetros por segundo. Bom, e agora, como é que faz? Bom, vamos analisar só os movimentos por partes, como se a gente fosse somá-los. Então vamos analisar uma roda girando, né? Eu coloquei ela girando no sentido anti-horário. A velocidade do ponto A eu chamei de mais V0. Do ponto B é no mesmo sentido contrário, é na mesma direção, mas no sentido contrário, menos V0. Quando você pega o conjunto e desloca ele, vamos esquecer que ele está rotacionando, que o conjunto está sendo jogado para frente. Né? No caso meu, da direita para a esquerda. Você vai ter estas velocidades do conjunto, é o arrasto do corpo. Eu estou arrastando esse corpo e não estou pensando na rotação dele. A velocidade resultante em relação à Terra vai ser a soma destes vetores. Então lá em cima, o ponto que fica lá em cima, tem o dobro da velocidade resultante do ponto central. Que o ponto que está em contato com a Terra, que seria o meu referencial aqui embaixo, teria velocidade 0. Ah, por que é o dobro? Por causa dessa soma, ou analisando. Então aqui a distância do ponto B é um raio, a distância do ponto B até o ponto A são 2 raios. Tá? Bom, então você entendeu que a velocidade do cara aqui de cima sempre é o dobro da do meio? A velocidade resultante final? Sim, é isso aí. Portanto, se aqui o VA é 40, o seu V do ponto central ali, resultante do centro, vai ser 20, que é a metade. Se eu sei que ela é 20 para cá, né, eu sei a velocidade de arrasto. Eu posso determinar a velocidade do ponto B aqui embaixo e da tábua que está em contato com esse ponto. Essa velocidade é a soma da velocidade de arrasto mais a velocidade do VB. Então vai ser 20 mais 40, que vai dar 60. Olha, teria que pôr um sinalzinho negativo. Eu fiz em módulo. Seria negativo porque os dois são em relação ao ponto C, o ponto B, seria menos 40 ou menos 20 se eu considerar para a direita negativo. Ou, se eu considerar para a direita positivo, então teria que colocar o sinal negativo do outro lado. De qualquer forma, você sabe que é para o outro lado e você sabe que foi a soma. Então, entenda bem esse diagrama, onde eu analiso só a velocidade da rotação, a velocidade de arrasto do conjunto e aí a soma vetorial deles. É importante e resolve sempre exercícios desse tipo. E ali em cima, ó, você tem uma regra que não vai nunca furar. A velocidade em relação a um ponto aqui embaixo, em relação ao solo, é sempre o dobro da do meio e aqui é 0. Tá? Beleza, pessoal? Olha, vamos fazer exercícios aí na nossa apostila. Lembre-se que quanto mais você fizer, melhor para a gente desenvolver o conteúdo que nós estamos trabalhando. Tá? Bons estudos e esperamos vocês na